Se você tem um cargo de liderança ou pretende ter, quer ser um coordenador, quer ser um gestor, é dono de uma agência, você vai se deparar com a situação onde você precisa sentar com a sua equipe e verificar como está o andamento geral de todas as tarefas. Recentemente eu dei uma aula no meu Instagram falando sobre que tipo de informação que você deveria passar, dependendo da quantidade de tempo, para quem que você ia mostrar. E uma das linhas que eu estava falando para quem você vai mostrar normalmente com uma equipe, você tem que passar informações, dependendo do tempo, obviamente, informações mais sucintas, acompanhar metas, que é mais ou menos o que eu acabo fazendo aqui nas reuniões de segunda-feira. Se você já me viu falando sobre isso, toda segunda-feira eu tenho reunião com todas as minhas equipes para a gente poder entender em que pé que a gente está e basicamente a gente olha a meta, o que foi feito durante a semana, que resultado foi alcançado e o que pode ser feito com alguns pontos de atrito. Já a segunda sugestão, que é quando se tem mais tempo, ou seja, nessa primeira versão tem pouco tempo, e na segunda versão você tem mais tempo. Mais tempo para quê? Mais tempo para você ver mais detalhes. Então, basicamente, pontos de atrito, olhar ainda os indicadores para ver se os indicadores, estamos acompanhando os indicadores corretos? Sim. Estamos rumo às nossas metas? Sim. As ações que nós nos comprometemos em fazer desde a última reunião foram feitas? Sim. E o que precisa ser feito até a próxima reunião? Basicamente, se você for um líder ou até mesmo um liderado, a pauta normalmente da sua área deve estar em torno disso, tá? Então, se você tem uma reunião semanal com o seu time, provavelmente a pauta é mais ou menos nesse sentido. Você passa cada um dos clientes, vê os pontos de atrito e tudo mais. Um erro muito clássico que eu acho que eu tenho que tratar aqui para você, que às vezes acontece, né? Isso aconteceu recentemente e é o tipo de instrução válida para poder passar por aqui, é o fato de você misturar coisas do operacional com coisas, vamos dizer assim, do sentimental ou coisas relacionadas ao convívio com o ambiente que a pessoa está. Vou dar um pouco mais de exemplo. Numa reunião técnica, ou seja, operacional, a gente vai tratar sobre os clientes, sobre quem a gente está atendendo, sobre as necessidades mesmo de projeto. Agora, numa situação que exista conflitos, estresse por alguma coisa ou algum assunto que seja mais delicado, né, de ser tratado ali naquele meio, você deve separar um tempo somente para aquilo. Então, é muito difícil, eu não recomendo que você use essa reunião de acompanhamento do operacional para assuntos como o que está legal aqui na empresa para você e o que não está legal aqui na empresa para você. Em termos de sentimento, sensação com o ecossistema. Esse tipo de feedback sobre o lado mais sentimental, o lado mais de percepção do ecossistema, deve estar muito mais ligado a um feedback um a um entre o gestor e o liderado, né? E no caso você e o seu líder, por exemplo, se você é o liderado aqui no caso. É nesse momento que você deve tratar de assuntos particulares. E eu explico por quê. Quando você está em grupo, às vezes um sentimento negativo contagia as outras pessoas que não têm o sentimento negativo. Do mesmo jeito que um sentimento positivo pode aflorar nas outras pessoas. Só que aí que está o detalhe. Você nunca sabe ou não tem, se você não tiver muito tato como líder, você nunca sabe quando tem alguma coisa meio para baixo. Então, se porventura eu estou aqui, nós estamos aqui fazendo uma reunião com 5 pessoas e uma pessoa simplesmente fala assim, olha, tal ponto me desagrada do nosso time, ou da forma com que a gente é tratado, ou do jeito que um cliente nos trata, ou do problema XPTO, tá? Que a pessoa coloque. E a pessoa normalmente fala, eu não sei como é que é para os outros, talvez seja para você, a pessoa começa a pensar naquele problema, talvez nem seja um problema para ela. E eu gosto de usar um exemplo muito bacana de uma palestra que eu vi pelo YouTube, não estava presencialmente na palestra, foi um evento do e-commerce Brasil, se eu não me engano, e também, se eu não me engano, era do Ricardo, da Ricardo Eletro, né? Ele estava contando no palco uma história de uma conferência que ele estava fazendo para vendedores, onde ele mostrou as metas da empresa, e esse vídeo até é público, tá, gente? Então depois eu posso até referenciar aqui no box de descrição ou nos comentários do Face, no caso. Ele falou que ele deu um belo de um discurso lá para o time de vendas, X pessoas, sei lá, 1000 pessoas, centenas de pessoas, enfim, isso aí não importa. Mas ele estava falando sobre metas muito agressivas
E terminou a palestra, a parte dele, ele foi no banheiro. Ele entrou no banheiro, essa é a história que ele conta, ele entrou no banheiro, pode ter alguns detalhes que eu não me lembro exatamente, mas o que eu guardei foi, ele entrou no banheiro, fechou a porta do banheiro, aquele banheiro que cabe bastante gente, entraram 2 vendedores, no caso, 2 pessoas que estavam lá na palestra, falou, meu, você viu o que o cara falou lá? Essas metas que ele falou tão absurdas, né? Não dá para atingir. O cara, pô, se eu já não bati a meta, imagina agora. Agora vai ser impossível, não sei o que, não sei o que. E os 2 ficaram ali falando sobre o problema e sobre como seria difícil realizar aquela meta. Chegou um terceiro vendedor e os caras perguntaram simplesmente, e aí? O que você achou do plano de metas e do que ele apresentou? O terceiro vendedor, ele virou e falou assim, ah cara, se eu me esforçar mais um pouco eu bato essas metas, eu acho que dá para fazer sim, dentro da minha realidade dá para fazer sim. Segundo ele, em 5 minutos, os outros 2 vendedores convenceram o terceiro que sim era um problema. Ele chegou com a mentalidade positiva, chegou com a sensação de, cara, vou lá no banheiro, tô de boa, vou conseguir, vou me esforçar um pouco mais, eu consigo. Em 5 minutos, eles mudaram a cabeça dessa terceira pessoa. E aqui eu não tô dizendo que é ruim quando você tem vários ambientes, mas problemas específicos que você tenha com um colaborador ou se você for liderado, trate no particular. São itens 1 a 1 que vão realmente ser resolvidos pelo gestor e por você, ou você que é o gestor e pelo aquele indivíduo, que precisam ser entendidos em particular, porque a raiz do problema é diferente. Talvez desses 2 vendedores a raiz é diferente. Um ele já disse, eu não consigo bater as metas às vezes, talvez o cara não esteja bem alinhado. E o outro talvez tenha só uma mentalidade negativa. Sei lá, tô aqui chutando, porque ele sempre viu que as metas são muito desafiadoras, que nunca ele vai alcançar, talvez o histórico de vida da pessoa é muito na linha de, sei lá, o pai ou a mãe sempre falou que ele não ia conseguir os objetivos dele, sei lá, tô inventando aqui alguma coisa, mas cada um tem uma raiz do problema. E você precisa encontrar a raiz exata do problema de cada indivíduo da organização para tratar aquilo lá. Agora, quando você coloca em um feedback, né, que pode ser ponto positivo, ponto negativo, com todo mundo, você levanta a bola simplesmente, e você não tem nenhum poder de ação. E aí que está o grande cuidado, né? Eu acho que é um cuidado, não é que você não pode fazer. Acho que você tem que estar preparado para fazer esse tipo de revisão, de operacional mais o sentimento frente ao ecossistema, né? Então, se você for trabalhar frente ao ecossistema, o que eu diria para você, Fábio, eu queria realmente fazer com o meu time, com várias pessoas que me mostrassem pontos positivos e pontos negativos da organização. O que eu faria de diferente eu adicionaria uma camada de como é que você resolveria o problema. Porque aí você exercita em cada uma das pessoas o pensamento, beleza, existe um problema e a gente precisa resolver ele como equipe. Aí é legal, aí você está trazendo a força da equipe e daí você também está pensando em uma solução plausível para o seu ecossistema. Digamos que seja assim, sei lá, o horário de entrada na agência às 8 horas da manhã tá horrível para mim. Eu não consigo chegar aqui às 8 horas da manhã, é ruim. Eu acredito que para outros deve ter um problema, mas ninguém fala por aqui, só eu que estou falando. Poxa, então como é que a gente pode trabalhar nesse tipo de problema? Vamos colocar, escreve primeiro num post-it, então eu acho melhor do que falado, porque o falado leva muito sentimento. Escreve, olha, o horário de entrada às 8 horas não favorece quem chega de tal lugar, quem pega tantas conduções. Legal. E aí você pode separar todos os problemas, faz uma categorização deles e você pode pegar como líder, fala o problema para as pessoas e cada um tem que escrever uma possível solução. Frente a cada uma das possíveis soluções, vocês se juntam, né, leem essas possíveis soluções e encontram a melhor. E até mesmo você como gestor, você pode exercitar as pessoas falando, olha, então mudar para as 10 horas o horário de entrada da agência, o que acarreta? Vamos fazer um exercício de empatia. Vamos nos colocar dentro dos calçados, né, da visão da administração. Para a administração isso é um problema? Para o lado financeiro isso é um problema? Para o lado operacional é um problema? Para o lado dos nossos clientes é um problema? Opa, peraí. Então tem muito cliente que
fala com a gente das 9 às 10, então a gente precisa começar a avisar os clientes que a gente vai entrar até às 10 horas, ou a gente não pode marcar reunião antes das 10. Então é nessa hora que o grupo vai resolver aquele problema e vai chegar com uma proposta de solução do problema muito mais razoável do que simplesmente levantar a bola do problema, virar as costas e ir embora. Então tem que tomar muito cuidado quando você é o gestor para não misturar, ou quando você é o líder, ou até mesmo se você for o liderado e está assistindo esse vídeo, os problemas, o ideal dos problemas é que você consiga resolver ele no 1 a 1. Porque dessa forma você consegue direcionar para a pessoa e explicar com mais facilidade, sem que você, primeiro, pegue um histórico de outras pessoas ou passe o seu histórico para outras pessoas. Então é um cuidado que você tem que ter quando você for fazer gestão de equipes. Por fim, pessoal, eu acredito que não há certo ou errado, não tem os 10 mandamentos de como gerir uma equipe. Eu acho que quanto mais a gente trabalha, mais a gente aprende, e depois que aconteceu fica muito mais fácil você falar, faz desse jeito, não faz daquele outro jeito. Você vai ter experiências quando você for líder de um grupo, como essa que eu citei, de ter uma pessoa que vai colocar um ponto negativo, que não é resolvido na reunião, ou até mesmo um ponto positivo que contagia a pessoa que às vezes está meio para baixo. Vai acontecer, mas o que eu digo para você, se você tiver um foco na reunião como sendo uma reunião operacional, trate somente de assuntos operacionais. Se você tem um foco de ecossistema, não esqueça de, para os problemas que surgirem, você também fazer o exercício de como isso seria resolvido. Dessa forma, todo mundo vai ter uma responsabilidade de ajudar a organização a crescer e a resolver o problema. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo também serve como inspiração para o pessoal da Mestre, para mim, para a gente nunca se esquecer que um dos nossos valores aí é aprender algo novo todos os dias, zelar, né, pelo nosso cliente, zelar pela nossa empresa, fazer o que a gente ama. Então, de verdade, espero que você tenha gostado. Se você ficar com qualquer dúvida e quiser dar alguma recomendação, quiser que eu faça um vídeo um pouco mais voltado a feedback, eu acho que eu já fiz um vídeo só sobre feedback, como você deveria seguir ali uma linha de feedback, mas esse acaba sendo por uma reunião como um todo, que era referente à aula que eu dei no Instagram. Beleza? Um forte abraço, qualquer dúvida, deixa nos comentários. Até a próxima!